Tem um projeto que você comentou, que é o projeto da leitura de clássicos, que envolveu Dom Casmurro. E aí eu, particularmente, assim, que para mim a leitura é uma causa, é pessoal, para mim é uma causa, enquanto cidadão, enquanto brasileiro, eu fiquei muito interessado, assim, nessa experiência enquanto ela aconteceu, e acho que é muito relevante você compartilhar um pouco com a gente da onde surgiu, o que aconteceu e quais foram os resultados. Bom, de onde surgiu, também a literatura também é uma causa para mim, né? Eu acho que a literatura ela precisa ocupar na escola, e aí eu estou puxando sardinha para o meu lado, ela tem que ocupar um lugar de, não digo de centralidade não, mas de destaque, assim, porque a literatura é libertadora, a literatura é cultura, enfim, a literatura faz a gente conhecer a nossa história. Surgiu então de uma questão muito pessoal, mas obviamente também, né, da necessidade do componente curricular de escrita criativa, de trabalhar o gênero romance com os estudantes. E eu sou uma apaixonada pelos clássicos da literatura, por Machado de Assis, por exemplo, e foi aí que eu decidi levar Dom Casmurro. Pode parecer loucura, né, ler Dom Casmurro com estudantes de 13 e 14 anos, mas é possível, e aí eu vou contar como é que é possível. Né? Primeiro, a gente tem estudantes que não têm o hábito cotidiano da leitura, então esse era meu primeiro desafio. E o problema da leitura, ele é um problema que não é específico regional, né? Ele é um problema geracional que está se dando no Brasil inteiro. A gente conversa com colegas professores de diferentes segmentos, diferentes escolas, e tem um relato geral de que hoje há uma dificuldade de se formar hábito de leitura e repertório literário nos nossos estudantes, né? Sim, felizmente. E aí o desafio era esse, né? Como fazer com que os meus estudantes de 13, 14 anos leiam Machado de Assis? Eu poderia ter optado por uma saída, digamos, confortável, que era levar uma adaptação, um quadrinho, uma série, mas eu queria muito que eles tivessem contato com o clássico do século XIX. Então a minha saída foi levar a leitura para dentro da sala de aula. E eu acho que a Escola Hub dá muito essa liberdade pra gente, porque acho que em outro ambiente jamais teria espaço, tempo, para ler um livro de 200 páginas com os estudantes. E lá eu fiz isso. Bom, li, e não só li com eles, mas também mediei. A gente está falando de uma leitura do século XIX, né, de um português que não é o nosso e também não é o dos nossos estudantes. Então, nós lemos juntos e foi possível fomentar a curiosidade. Quando você fala que vocês leram juntos, é no sentido literal mesmo. Literal, nós abrimos e folheamos. E era uma leitura, cada um em silêncio, você fazia a leitura em voz alta, como é que era? Gente, eu lia para eles. Eu acho que essa é uma memória afetiva que a gente consegue despertar nos estudantes. Eles gostam muito quando a gente lê para eles. Então a gente sentava e eu lia para eles. Conta a história. Contava história, como eu conto pro meu filho de 6 anos de idade. E aí contei a história para eles, e não só contei como instigava. Gente, o que vocês acham? Por que vocês acham que o Bento tá falando isso agora? Né? E aí, o que vocês acham da postura da Capitu? Ela responderia isso mesmo? Ou é o Bento falando o que ele acha sobre ela? E aí eles começaram a se interessar, de modo que a gente finalizou a leitura da obra. O intuito do projeto não era ler Dom Casmurro e terminar por aí. Nós fizemos uma espécie de júri simulado acerca de Dom Casmurro e de uma das questões que são levantadas, né, na obra. Todo mundo, quando fala que está lendo Dom Casmurro, ouve a pergunta, e aí, traiu ou não traiu? Né? A grande questão do nosso júri, porém, não foi se a Capitu havia ou não traído o Bento, mas se o Bento deveria ou não ser culpabilizado por calúnia e difamação, desculpa, por ter escrito um livro dizendo que havia sido traído pela Capitu. Então a gente se dividiu, cada estudante escolheu o personagem que eles queriam ser e de fato incorporaram os personagens e o debate aconteceu. No final das contas, a gente teve um resultado que gerou um tanto de revolta, porque o Bento foi absolvido. Pessoalmente falando, acho que ele deveria ter sido culpado, mas enfim, foi a escolha dos estudantes. E não paramos por aí. Enquanto nós estávamos lendo, alguns estudantes falaram o seguinte comigo: nossa, teacher, eu acho que isso daí dava uma boa fanfic. E aí eu fiquei encantada pela possibilidade de criarmos histórias paralelas e alternativas à do Machado. Então, após, né, a leitura e após o júri simulado, nós criamos as nossas fanfics, e aí tem de tudo. Só para quem talvez esteja nos assistindo e não tenha tanta familiaridade com o que é fanfic, a
A fanfic dá pra dizer que é um gênero literário, Com certeza. né? E uma pessoa se apropria de um texto já existente, uma história, e reescreve essa história alterando a sua trama, inserindo novos personagens. Com lacunas deixadas, né? Lacunas e possibilidades deixadas pela Então, obra. vocês produziram fanfics a partir de Dom Casmurro. Sim. Interessante. E aí, deixa eu te perguntar uma coisa. Nasceu já para ser um projeto ou não? Nasceu como uma atividade que também se desdobrou num projeto? Esse nasceu para ser um projeto, mas não passava pela minha cabeça ainda construir uma fanfic com Dom Casmurro. Entendi. Mais uma vez a demanda dos estudantes aí que a gente precisa estar atento.